Fala meu amigo, fala minha amiga, eu sou o Felipe Luna e cheio de novidade o esporte, cheio de novidade. O esporte tem jogador convocado para a seleção brasileira que pode render uma grana interessante para o esporte no futuro. Tem jogador da base joia que renovou com o esporte e segundo aí as informações que saíram, a multa chega na casa dos 50 milhões de euros, meu querido. É realmente uma multa estratosférica. E vamos falar um pouco mais também sobre a situação do Igor Cariús. O Igor Cariús, que se você não viu ontem, a gente trouxe aqui no canal com o Vinícius Caxengá, o jornalista Vinícius Caxengá, de que o Igor Cariús, ele tá suspenso do futebol por 540 dias. Cara, basicamente ali 1 ano e meio sem poder jogar, né? E é um problema grave para o jogador e para o esporte também. A gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Falar sobre todas essas informações do esporte. Só quero pedir para você se inscrever, ativar o sininho, deixar o teu like, que aqui é conteúdo diário, irmão. Pré-jogo, pós-jogo, contratação, rumores, informações. E a gente tá próximo de bater 46 mil. Então se você puder ajudar a gente, eu vou ficar muito grato, cara. E outra coisa, quer fazer tuas apostas esportivas? PixBet é o lugar, é o maior e melhor site de apostas esportivas do Brasil. Lá você encontra as melhores cotações, saque mais rápido e o melhor de tudo, cara. Se você receber a premiação, eles vão te pagar. Se você ganhar a premiação, eles vão te pagar. Luna, isso é óbvio, né? Tem empresas que não estão pagando aí, né? Mas a PixBet não é uma dessas, é uma empresa correta, de índole, direito ali, que traz realmente ali, entrega para você o que você ganha. Lembrando, é uma casa de apostas, você pode ganhar, você pode perder, então joga com responsabilidade, você tem que ser maior de 18 anos e óbvio, minha dica é, não use uma grana que vai comprometer o orçamento da tua família, cara. Usa aquela grana que você já ia usar para lazer, tá bom? Corre agora, link na descrição, faça seu cadastro na PixBet. Vamos lá, meu amigo, sem perder muito tempo. Primeiro, vamos falar aqui porque o esporte tem jogador na seleção brasileira, cara. Mais uma vez, um garoto da base do esporte volta a ser convocado para a seleção. Lateral da base do esporte é convocado novamente para a seleção brasileira sub-17. Os links dessas notícias aqui, todos são do ENE 45 e todos estão na descrição para você depois ler com calma, tá? E fala o seguinte, ó. Os treinos serão realizados em Teresópolis, Rio de Janeiro, na Granja Comari, no período de 22 de agosto a 4 de setembro. Só para você entender, sempre que tem jogadores da base convocados, a CBF ela convoca os jogadores para um período de treino, ou seja, para que a comissão técnica da base do Brasil possa ali meio que fazer uma averiguação com o jogador, analisar o jogador, né, fazer alguns testes, para ver se de fato esse jogador ele se encaixa dentro do que essa comissão técnica do Sub-17 ela quer, tá? E fala o seguinte, ó, o técnico da seleção brasileira, Felipe Leal, meu parceiro, né? Meu xará, óbvio, convocou mais uma vez o lateral direito Pedro Lima do Sport para integrar a delegação amarelinha para a segunda fase de preparação da Copa do Mundo Sub-17 que acontece na Indonésia ainda em 2023. É a segunda convocação desse jogador do esporte para a seleção brasileira, né? No início de junho, Lima havia sido convocado para representar a Canarinha em 2 amistosos contra o México, onde inclusive marcou um gol na ocasião, e o volante Denizinho do Sport também foi chamado. Dessa vez acabou ficando de fora e só o Lima foi convocado, né? Ao site da CBF, o técnico Felipe Leal falou sobre o trabalho de observação realizado pela comissão técnica, né, juntos aos convocados que foram convocados diretamente de 12 times. Ele fala o seguinte, ó, o departamento de observação da categoria de base da seleção brasileira não para. É importante enfatizar que a seleção sempre vai estar de portas abertas para novos talentos e esse trabalho tem o objetivo de observar os jogadores, mas acima de tudo, aprimorar os clubes da seleção, ou seja, mais ou menos ali aquilo que eu falei, né? Observar os jogadores. Então, o Lima foi convocado, é um jogador do esporte, da base, detalhe que o esporte agora tem um certificado de clube formador, então ninguém vai chegar puxando esses jogadores de graça. Lembrando que outros jogadores da base já do esporte, que jogaram no esporte, Adrielson, Everton Felipe, são jogadores que também foram para a seleção de base ali. Então jogadores que tiveram uma vasta ali, experiência na seleção. Infelizmente o Everton Felipe não está dando certo, né? As lesões estão atrapalhando, mas o Adrielson está aí, é o melhor zagueiro do Campeonato Brasileiro da Série A e foi revelado pelo Sport. E por falar em base, meus amigos, a gente tem que falar também aqui de outro jogador, e esse é uma joia que eu posso falar que já é uma realidade, tá? Sport
ele amplia contrato de Juan Xavier e encaminha a renovação com o Lucas André até 2026. Ou seja, o Juan Xavier, meio-campista, que teve algumas passagens esse ano pelo Sport, acaba de renovar o seu contrato com o Sport. E a multa, ela é estratosférica para esse jogador do Sport, tá? Anteriormente, o Meia tinha contrato com o Leão da Ilha do Retiro até o final de 2024, enquanto o volante tinha contrato até 2025. Aí fala o seguinte, ó, foi o Pedro Maranhão do NE que trouxe essa informação. O Sport amplia o contrato do meia atacante Juan Xavier até o final de 2026. O novo contrato do atleta com o Leão foi publicado no boletim de informativo diário, né, o famoso BID da CBF, nesta terça-feira. Anteriormente, o contrato do meia com o clube era até o fim de 2024, com multa de 30 milhões de euros, ou seja, ele já tinha uma multa que era gigante, né? Com a renovação, passou para 50 milhões de euros, ou seja, o cara tem um contrato agora, né, maior, né, com o Sport, e tem, inclusive, uma multa gigante de 50 milhões de euros. Quero destacar o seguinte, tá? Já saiu informações esse ano que clubes de fora, da Itália, sondaram o Juan Xavier, mas segundo o empresário do jogador, ele quer fazer história no Sport, ele quer continuar no Sport, paciência para conseguir as suas oportunidades. Isso foi até naquele momento que ele falou isso naquele momento que o Marcelo Aju, né, acabou saindo do Sport e depois voltou. Lembra daquela situação, né? Que inclusive está treinando no Sport. Outro nome que teve o seu contrato ampliado é o volante Lucas André, também até o final de 2026. As informações foram confirmadas por Jorge Andrade, executivo de futebol rubro-negro. Aí fala um pouquinho do Juan Xavier e do Lucas André, que também é bom jogador, tá? Quero destacar também que o Juan Xavier, ele tem nacionalidade, acho que italiana. Então isso facilita uma possível negociação no futuro, porque tem um limite de contratações que você pode fazer estrangeiros para os clubes de fora, né? Então isso também é um atrativo interessante para os clubes da Europa. Cara, eu torço muito pelo Juan Xavier, acho que ele é aquele meio campo tradicional, camisa 10, que cadencia o jogo, tem visão de bola, finaliza bem e, claro, aos poucos vai ter oportunidade no Sport. Teve algumas esse ano, acho que ainda vai ter outras também, mas é um jogador que sempre está figurando no profissional, assim como o Luciano Juba, Mikael, Gustavo, estava em processo de evolução e chegou na realidade. Acho que isso vai acontecer também com o Juan Xavier e também com o Lucas André, tá? É bom jogador, também teve participação no profissional esse ano. E falando sobre o Igor Cariús, todo mundo sabe da informação que aconteceu ontem, o jogador está suspenso do futebol por 540 dias, né, por conta daquele esquema de apostas esportivas, só que o jogador vai recorrer, tá? O jogador vai recorrer, então existe uma esperança de que, se não conseguir absolver, que eu acho difícil, mas podem diminuir essa pena. Alguns outros jogadores tiveram a mesma participação e tiveram uma pena menor. Por exemplo, é o caso do Aleph Manga, que está no Chipre agora, mas quando foi condenado, estava no Curitiba. Ele teve uma pena bem menor, acho que foi 300, me fugiu agora o número certo, mas foram 300 dias, tá? Então ali teve um pouco menos de um ano. Então eu acredito, tá, que o Igor Cariús possa diminuir essa pena, mas o Igor Cariús aparentemente está fora da temporada. Que bom que o Sport contratou o Marcos, o Roberto Rosales, né, que inclusive viajou com o elenco para enfrentar a Tombense, possivelmente pode aparecer no time do Sport. É triste, mas a justiça, né, cara? Se a justiça entendeu que ele está errado, então que pague pelos erros, de torcer para que o jogador se recupere e volte a jogar bola e que aprenda com os erros para que não cometa novamente, né? Mas eu quero ver a opinião de vocês sobre todos esses assuntos. Gostou da convocação do Lima da base do Sport para a seleção sub-17? Deixa aqui nos comentários. Fala um pouquinho sobre o Juan Xavier. Você acha que o Juan Xavier sai pelo menos aí por metade dessa multa no futuro? Deixa aqui nos comentários e fala também um pouquinho aqui sobre o Igor Cariús. Quero ver tua opinião sobre isso. E é claro, vou continuar atento. Qualquer informação, volto, trago tudo na íntegra para vocês, tá bom? Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau.